Meninos e meninas, muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre uma satisfação muito grande encontrar vocês aqui. Para nós é a oportunidade de saldar nossas dívidas, nossos débitos do passado. E sem vocês aqui, nós nunca conseguiríamos. Então, somos eternamente gratos por vocês terem vindo. Cada um, com certeza, veio por um motivo diferente, em busca de algo diferente. E a única coisa que nós podemos garantir para você é que nós vamos te oferecer gratuitamente tudo o que a gente tem aprendido. Se vai ser suficiente ou não, você vai nos dizer depois. Mas a nossa preocupação hoje é oferecer tudo o que a gente aprendeu com relação à espiritualidade gratuitamente. Você pode frequentar o GETEB durante 10 anos sem gastar um centavo no GETEB. Quem está aqui há mais tempo sabe disso. A casa mantém-se pela cantina, para aqueles que consomem, as escolas, os estudos de domingo, que custam R$10 por mês. R$10 não paga nem uma lata de sorvete, que bom, né? E a gente tem se mantido com a ajuda de vocês, aqueles que querem. Por exemplo, vocês viram que a gente fez mais um pedaço do piso ali do corredor, né? Então, devagarzinho, a gente vai fazendo com aquilo que dá. Pode parecer que não, mas há uma diferença entre dinheiro e prosperidade. Quem ainda não participou desse estudo, que a gente fala sobre o dinheiro, o ganho do dinheiro sobre o trabalho, às vezes tem dificuldade de entender isso. Mas há uma diferença entre ter dinheiro e ser próspero. São coisas diferentes. Às vezes, com muito pouco dinheiro, você consegue fazer muito mais do que outras pessoas que têm dinheiro e não conseguem produzir nada. Nós vivemos um período, vivemos uma época, vivemos um mundo em que, se a gente entende como é que ele funciona, fica muito mais fácil viver com felicidade, com prosperidade, com saúde. Nós vamos te oferecer esses conceitos espirituais gratuitamente. Porém, nem sempre o que a gente vai te dizer vai soar bem no seu coração. Alguns momentos pode ser que entre um pouco estranho no seu ouvido. A gente vai pedir perdão antecipadamente, porque nós temos uma forma de explicar bem popular, não sei se eu estou falando a palavra certa. A gente está só com essa câmera, eu não consegui ligar outra. Bem simples. A gente fala que é espiritualidade com simplicidade. É assim que a gente explica o GETEB. É espiritualidade com simplicidade. Nós não somos espíritas, os mais antigos já sabem que a gente já explicou isso. Nós somos cristãos e, além da doutrina espírita, nós estudamos Ramatiz, que é um espírito com uma larga experiência no Oriente, mas que já teve experiências aqui no Ocidente. E ele tem uma visão universal, e ele nos traz essa visão universal. E a gente incorpora um pouco desse conceito dele no que a gente explica. Por isso que durante a nossa conversa, em alguns momentos nós vamos falar certas expressões, certas palavras que podem parecer esquisitas para quem está acostumado à ortodoxia espírita. Ou seja, em alguns momentos você vai me ver fazendo sinal da cruz. Para quem é espírita não se faz sinal da cruz. Em alguns momentos você vai me ver orando o Pai Nosso ou uma Ave Maria. Quem é espírita não faz isso. Porém, em outros momentos você vai ouvir a gente falar Saravá Alaroeixo, e você vai falar, agora virou macumba. Mas nós não somos macumbeiros, nós somos cristãos. Não nos importa a forma como o Espírito se manifesta. O que nos interessa é quem é e o que ele nos traz. Se é um Espírito Santo, se é um caboclo, se é Meimei ou Eurípide Barçanufo, não me importa. O que nós queremos é que ele nos ensine a amar como Jesus nos ensinou. O que nós queremos é que ele nos aproxime do Cristo Jesus. E é dessa maneira que a gente tem explicado. Estranho, esquisito, mas ao mesmo tempo libertador. Porque aí você fica à vontade para expressar a sua religiosidade da forma que você achar melhor. Ficou claro o que eu disse? Sim ou não? Então, nesse papo que a gente está levando sobre família, nós já falamos sobre casamento, já falamos sobre relacionamento em casa, sobre a importância da família, sobre como nós devemos nos relacionar, né, com os nossos filhos, e estamos desde a semana passada entrando no assunto sobre como nós, que somos filhos, devemos nos relacionar com os nossos pais. Se não der tempo na reunião de hoje, na semana que vem, dando continuidade, nós vamos tocar em alguns assuntos extremamente delicados, porém extremamente necessários para a época que a gente está vivendo. Nós vamos tocar em alguns assuntos que até na hora que eu fui colocar no slide hoje mais cedo, eu vim fazer isso aqui, não fiz nem na minha casa, porque eu estava me sentindo um pouco preocupado,
porque a gente vai pisar em ovos. Porém, a gente não vai deixar de fazer o que tem que fazer. Seu Júnior, eu não entendi o que o senhor está falando. Nós vamos falar sobre sexo, droga e funk. Pronto. Rock and roll é bom, pode ficar com rock and roll que é legal. Nós vamos falar sobre vamos fazer algumas considerações sobre a autoidentidade, sobre quem você é. Não adianta eu te apresentar uma série de outros aspectos e simplesmente esquecer isso e deixar isso a cargo de outras pessoas que não terão uma visão transcendente, não terão uma visão espiritual para acrescentar. E aí você vai ter uma visão pragmática e materialista. O que eu mais ouço dos jovens quando estão nas escolas, nas faculdades, é que eles estão sem futuro, sem presente e sem passado, entrando num processo de tristeza, de melancolia, de falta de perspectiva, sem saber o que fazem da vida, falta de ânimo e até depressão. Jovens com 14, 15, 18 anos pensando em se matar, e aumentou o número de suicídio entre jovens. Isso é uma anomalia. A gente não pode fechar os olhos a isso. Precisamos descobrir o que é que está acontecendo em plena transição planetária. E é por isso que nós vamos tocar em certos assuntos, por mais que eles sejam desagradáveis. Se você me disser, seu Júnior, mas eu aprendi diferente, nós vamos te apresentar um conceito. Você vai decidir o que é melhor para você. Se você prefere os conceitos materialistas ou se você prefere os conceitos espiritualistas. Aquilo que aquecer e alimentar o teu coração, você absorve. O que a gente disser que extrapolar, você joga fora. Amém até aqui? Mas antes de chegar lá, vamos dar continuidade ao que estávamos falando semana passada. Embasando esse nosso papo sobre pais e filhos, ou filhos e pais, nós colocamos o texto de Paulo, a carta de Paulo ao povo de Efésios, no capítulo 6, versículo 1, onde Paulo diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E o que nós te dissemos? Sede obediente aos vossos pais no Senhor. Essa ressalva de Paulo é fundamental, porque se o seu pai ou a sua mãe ensinar você a fumar, você não copia. Se o seu pai ou a sua mãe ensinar você a beber álcool, consumir álcool, você não acompanha. Se o seu pai ou a sua mãe ensinarem você a mentir, você não os segue. Se o seu pai ou sua mãe ensinarem você a roubar, você também pede desculpas e não faz. Porém, aquilo que os seus pais te ensinarem no Senhor, por favor, obedeça, porque é justo. Não é que seja bom, não é que seja agradável, não é que você vai se sentir confortável em obedecer seus pais, não vai. Porém, isso é justo. Justo tem a ver com a justiça de Deus, com a vontade de Deus. Deus colocou seus pais como seus pais porque Deus sabe que eles têm algo a te ensinar ou algo a passar para você, ou ainda, algo em que você terá que mostrar, ensinar e exemplificar para os seus pais. Tem muitos filhos que são espíritos mais velhos do que os próprios pais. Nós temos um tema de estudo aqui, quem é mais antigo já ouviu falar, em que a gente fala sobre a evolução das consciências e a gente fala sobre a idade do espírito, dizendo que os espíritos jovens são aqueles que são mais imediatistas, são ligados mais aos prazeres da carne, aos prazeres sensoriais. Eles não conseguem projetar o futuro, eles não conseguem pensar no futuro, eles só pensam no agora. São espíritos, os jovens são espíritos muitas vezes, eu vou falar uma palavra que vai ficar assim, fácil de entender: ranheta, azedo, amargo, chato. Aquela pessoa que é chata, e eu não estou falando de idade cronológica, eu estou falando de espírito jovem, ou seja, um espírito que tem poucas experiências, viveu poucas vezes, ele se perde com facilidade entre as sombras do mundo, porque ele está em busca de saciar a carne, saciar os sentidos físicos. Isso demonstra que esse espírito ainda é muito jovem, ele viveu pouco, ele não passou fome, ele não passou pela prova da riqueza, ele não passou pela prova da pobreza. Fala com a Mônica que ele está gripado, tá? Admita, por favor.
Não sei se ela coloca ele lá para dentro, depois dá o remédio a ele. Ele teve poucas experiências, por exemplo, dormindo na rua, por exemplo, uma vida dormindo na rua, ou uma outra vida dormindo num palácio. Ele não teve ainda como saciar as suas vontades, por isso ele reencarna, por mais que ele tenha 80 anos, por mais que seja um senhor de 60 anos, por mais que seja uma senhora de 70 anos, é um espírito jovem. Você vai perceber nitidamente que é um espírito, desculpa a expressão, chato, é um espírito amargo, é um espírito que reclama da vida, que tudo está ruim, nada está bom. Por outro lado, o espírito velho, ou um espírito com mais experiência, é aquele pacificado. Está chovendo, ele está tranquilo. Cortaram a luz, ele fala, calma, a gente resolve. Tiraram a internet, aí é desespero, mas ele fala, calma, a gente vai pagar e vai restabelecer. Ficou sem celular, ele falou, não, vamos conversar, vamos jogar banco imobiliário. Vocês sabem o que é banco imobiliário? Sim. Alguém não sabe, porque de repente eu estou falando uma coisa que... Vamos jogar banco imobiliário, vamos jogar War, vamos jogar sueca, vamos jogar buraco, não importa. Ah, não tem internet, não faz mal, vamos conversar então. Então o espírito velho, ou seja, aquele que tem muitas existências, ele é mais tranquilo, mesmo que ele tenha... Quantos anos ela tem? 5. Mesmo que ela tenha 5 anos. Você vai perceber, não estou dizendo que seja o caso, que essa criança de 5 anos é pacificada. Não reclama, não briga. Chora como toda criança, mas cresce na boa, fica em casa tranquila, não exige de nada demais, tudo está bom. Você percebe que é um espírito pacificado. Então, muitas vezes, nós temos na nossa casa, como nossos filhos, um espírito velho. E nós, pais, é que somos os espíritos jovens. Amém até aqui? Então, quando você entende isso, fica mais fácil você lidar com esse problema. Porque você sabe que, apesar de você ser o pai, alguma coisa essa criança vai conseguir te passar. Mesmo que seja difícil. Porém, não tira de você a responsabilidade, e eu diria a obrigação, em dar exemplo para essa criança. E mais, não tira dessa criança a obrigação de respeitar e obedecer os pais. Por mais que seja um espírito velho. Até porque, justamente por ser um espírito velho, ele vai te obedecer com muito mais facilidade. É aquele filho que você fala, para com isso, então me ajuda aqui, ele te ajuda. Enquanto o outro, você vai falar, me ajuda aqui, não estou com vontade não. Ele vai falar outra palavra, ele vai falar, não estou com saco, mas eu não vou falar palavrão para não ficar feio. Não estou afim não, e vai fazer outra coisa. Então é claro, é fácil de perceber que algumas vezes nós temos espíritos jovens convivendo conosco como sendo filhos. E às vezes espíritos velhos. Até aqui, amém? Perdoe o seu pai. Perdoe o seu pai porque você não sabe o que aconteceu com ele. O seu pai, e eu digo aqui pai, também mãe, claro, é uma pessoa reencarnante como você. Se você passa por processos obsessivos, todos sabem o que é um processo obsessivo, sim ou não? Vou falar de uma maneira então que fique mais claro. Tem capeta encapetando você, tem demônio endemoniando você, tem encosto encostando em você, tem espíritos maus influenciando você ou sua família. Amém? Está entendendo? Então, se você entende que esses espíritos maus ou esses obsessores podem perturbar você, por que não fariam isso com seu pai ou com a sua mãe? Se você entende que há processos de energia, que nós chamamos de magia, que nos envolvem e nos tiram do eixo, seu Júnior, como assim? É fácil de entender. Você está num grupo espiritualista, uma causa cristã. Daqui a pouco você vai receber um passe. Uma pessoa vai colocar, no caso não vai colocar porque a gente está dando passe coletivo, né? Não é individual. Mas se fosse fora da pandemia, alguém iria colocar as mãos sobre a sua cabeça e depois ia movimentar as mãos sobre o seu corpo. Que macumba é essa? Seu Júnior, ele está me dando um passe. E o que é isso? Ele está transmitindo uma energia. Então, considere que essa transmissão de energia é uma magia. Toda manipulação de energia pode ser considerada uma magia. A ponto de, quem está na escola de médiuns, na escola de domingo, sabe do que eu vou falar agora? Existem plantas que absorvem as energias ruins do ambiente e transmutam em energias boas. Então, determinadas plantas, se você mantém no ambiente, elas ajudam na limpeza doméstica. É um processo de magia. Quando você toma uma água fluidificada,
Que tipo de macumba colocaram na água que vai curar você? É um processo de magia. Se você está na igreja e o padre te dá uma hóstia, que é um pedaço de farinha com água, que tipo de magia é aquela? Bom, aquela hóstia está impregnada de energia boa. A intenção é abençoar você. A ideia é de que quando você consumir aquilo, aquilo vai equilibrar você de dentro para fora. É uma bênção, é um processo de magia. Então, se nós entendemos que existem magias que podem nos curar e nos abençoar, devemos lembrar que muitas vezes essas magias podem nos perturbar ou nos prejudicar. Por exemplo, existem processos que quando você dorme, já falamos sobre isso aqui, esse cheiro de queimado é aqui ou lá de fora? Lá de fora? Dá. Depois você faz uma... Hã? Ah, churrasquinho. Convidaram a gente? Não, né? Não. Puxa, que pena. É peixe na brasa? Existem processos de magia que a gente já explicou para você, que quando você dorme, todas as noites, quando você dorme, você sai do corpo, você só não lembra disso. Todo mundo no planeta inteiro, quando dorme, dependendo da faixa de frequência em que a consciência passa a vibrar, ou seja, são estados em que a consciência vai adormecendo, quando chega uma certa faixa de frequência mental, o espírito desacopla do corpo. É um momento de libertação do espírito. Isso acontece com todo mundo todas as noites. Algumas vezes as coisas que você vai ver quando está dormindo, você vai achar quando acordar que era sonho. Mas outras vezes não foram sonhos, foram reais, foram projeções. E a gente ensina isso para você, como fazer a diferença. Não é difícil perceber a diferença. Quando você sonha, você não tem consciência que está sonhando. Normalmente o sonho se dá em preto e branco e não há uma racionalidade, nenhuma interação durante o sonho, porque é apenas o seu cérebro exercitando. Quando é projeção real, quando você se projeta fora do corpo, você interage, ou seja, você fala, eu vou andar ou eu vou voar. Então você interagiu com o ambiente, você tem consciência, não vai acontecer nada porque eu sei que eu estou sonhando. Então você tem consciência do sonho ou normalmente esse sonho é colorido, porque nesse caso não foi uma interpretação da sua mente, foi uma realidade que você vivenciou. Então se quando você acorda o sonho tinha traços de cor, tinha algum nível de consciência ou alguma interação, para pensar, porque pode ter sido uma projeção, você vivenciou aquela experiência verdadeiramente. E às vezes, todos entenderam? Que eu falei assim rapidinho porque não é tema de estudo hoje. Quando a gente chegar lá, a gente vai repetir esse papo. E aí, muitas vezes, nesse momento em que você está dormindo e seu corpo sai e vai a caminhar, dependendo do ambiente astral em que está a sua casa, a pessoa é levada, você, seu filho, seja lá quem está na sua casa, para certos locais que estão condizentes com o estado emocional e mental dele naquele momento. Ou seja, se ele está afim do batidão, ele vai para o lugar e vai encher a cara de ice, de conhaque, sei lá, de vodka. Ele vai para a festa, a noite inteira e volta, quando acorda, está com a cara inchada, parece que está de ressaca, com gosto de bengala na boca, dor de cabeça. Mas menino, você dormiu, acordou um lixo. É porque na verdade ele foi para a festa, ele foi para a rave, ele foi brincar, ele foi se divertir. Outras vezes ele volta e acorda ligadão. Por quê? Porque ele foi para a zona, para as zonas de promiscuidade, foi se divertir, foi ter relacionamento sexual nessas viagens. Então, nesses momentos em que o espírito sai do corpo, a afinidade é fundamental. Os afins se atraem. Diga-me quem tu és, eu te direi com quem tu andas. Então, nesses momentos, às vezes, o seu filho ou você é levado para um local. E nesse local, dentro daquele ambiente em que ele está se sentindo bem, ouvindo aquela música ou com aquela aparência que ele se agrada, naquele momento eles começam a fazer implantes, começam a fazer, vamos assim dizer, como é aquele negócio que faz assim? Hipnose. Vão colocando ideias fixas na cabeça dele ou na sua cabeça, vão repetindo ideias, vão repetindo mensagens. Vou dizer mais. O espírito fora do corpo dorme. Quem está com a gente no estudo de domingo sabe do que eu estou falando. Muitas vezes o espírito desencarnado dorme. O corpo astral tem um livro, eu não vou lembrar agora de cabeça, em que o corpo do espírito fica em nosso lar
e uma outra parte do corpo dele, porque são várias formações de corpo, vai viajar a mundos sublimados. E como aquelas partes mais densas, o perispírito e outros corpos, não conseguem chegar àqueles mundos mais evoluídos, ele deixa o seu corpo espiritual em nosso lar, ele está morto, e o seu espírito, a sua consciência, vai visitar colônias mais altas. Então, muitas vezes, a pessoa está dormindo aqui, sai do corpo à noite, fazem a cabeça dele, vamos assim dizer, colocando ideias e pensamentos durante várias noites. Quando ele volta, não é mais a mesma pessoa. Já vem com ideias esquisitas. Durante as semanas, os meses, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, começam a ter ideias estranhas, pensamentos e comportamentos que não são comuns. O que é isso? Se isso acontece com você, por que não aconteceria com seu pai ou com a sua mãe? Por que você acha que algumas pessoas estão com uma vida tranquila e de repente simplesmente tomam uma atitude totalmente esdrúxula, estapafúrdia? Nunca vi, acordou hoje, foi lá e matou todo mundo, ou então acordou e se jogou pela janela, ou acordou e resolveu fazer uma tragédia, e era uma pessoa boa, é uma pessoa normal. O que aconteceu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está fácil de entender, sim ou não? Então entenda, meu amigo, assim como você, assim como seus pais. Não estou dizendo que se seus pais tiveram atitudes desagradáveis, que você vai agora, passar a mão na cabeça. Só estou dizendo, entenda que isso existe e que isso é um fato. E que nós precisamos nos entender e nos amar, se não hoje, no futuro. A mala volta. Já falamos isso? Se você larga hoje uma esposa, se você larga hoje um marido com problemas sérios, com brigas, com desentendimentos, esse marido ou essa esposa que você largou voltará para a sua família na próxima existência. Vai ser a sua mãe, vai ser seu irmão, vai ser seu pai, vai ser seu filho. E é por isso que muitas vezes dentro de casa nós temos problemas de relacionamento. Porque são pessoas que nós nos relacionamos em vidas passadas e que criamos desentendimentos. Assim também são nossos pais ou nossos filhos. Se você não equilibra o relacionamento familiar, esse núcleo familiar não se desfaz. Nós voltamos com a mesma família, porém numa outra formação. O pai vira filho, a mãe vira esposa e por aí vai, para que a gente aprenda a amar. Até aqui, saravá? Tranquilo? Amém? Então, quando Jesus nos ensina, ou quando Ele nos solicita que devemos honrar pai e mãe, honrar é amar, respeitar, submeter-se às suas orientações, entendendo que nossos pais também são filhos de Deus, também podem errar, como mesmo tentando acertar, mas é a eles que Deus, nosso Pai, confiou a sua educação, a sua vida nessa existência. Por mais que o seu pai seja chato pra caraca, por mais que a sua mãe seja chata pra caraca, vou te dar uma sugestão de graça. Cala a boca e diz, tudo bem. Obrigado, mamãe. Nós não entramos no pedaço, mas eu vou falar já isso aqui. Eu não sei quem criou você. Se foi seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, eu não sei quem foi. Mas quando você nasce, eu não sei se você sabe disso, porque algumas pessoas esquecem. Quando você nasce, você não sabe andar. Você não sabe se alimentar. Alguém carregou você, não só na barriga, mas no colo, como essa aqui está fazendo. É sua filha ou sua neta? Como essa avó está fazendo. Alguém carregou você no colo, como aquela criança linda lá, ó. Alguém carregou ao outro lá, nos braços, para cima e para baixo, durante meses, anos às vezes. Alguém amamentou você. Todo mundo foi amamentado. E a mãe, em momento algum, anotou numa caderneta quantos litros ou mililitros de leite ela te deu, para quando você crescesse, ela poder cobrar de você. Ó, você está me devendo tanto. Em momento algum, seus pais cobraram de você ou anotaram em alguma caderneta o tempo que levaram para levar você para a escola, para buscar você na escola quando você não podia ir sozinho, para comprar suas brigas quando você se desentendia, ou para tentar educar você, ou para tentar dar o mínimo de instrução para você ser um cidadão. Então veja que a gente esquece um pouco de tudo o que os nossos pais fizeram por nós. A gente cresce e às vezes esquece.
Mas quando você tiver o seu filho ou o seu neto, você vai lembrar como dá trabalho. Dá trabalho? E dá muito trabalho, né? E cresce, o trabalho só aumenta. Quando está bebezinho, 6, 7, 8 meses, você bota onde você quiser e deixa ali, ó. Bota no carrinho e fica balançando com o pé. Quando está com 4, 5, 6 anos, você se descabela. O problema só aumenta. Amém? Deveríamos ter isso em mente com relação aos nossos pais. Por mais que eles tenham cometido equívocos, que todos nós cometemos, foram eles os responsáveis por nos dar a vida. Porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Então devemos nos lembrar de fazer aos nossos pais com mais cuidados tudo o que a caridade ordena para com o próximo. Devemos ser cristãos, pagando o mal com o bem, como Jesus nos ensinou. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Faça você que é filho a sua parte, agindo pelo Cristo a partir do seu lar. A gente costuma dizer que você não pode ter um relacionamento com amor regador. O que é o amor regador? Você sabe quando você tem um jardim, não sei se vocês já viram isso, um campo de futebol, aí tem aquela grama linda, verdinha. Aí eles pegam uma mangueira com um negócio na ponta, se eu não tiver errado a palavra é sprinkler, e eles esticam e colocam aquele, enfinca no chão. Aí abre a bica. Aí aquilo começa a girar. Começa a jogar água. Só que ele joga água em volta dele. É ou não é? Só que a água dele, por sair com pressão, não molha perto, molha distante. Então é como se eu estivesse jogando água aqui, atingisse a Margarete ali, atingisse meu amigo Geraldo ali, mas não molhasse aqui onde eu estou. Para molhar aonde eu estou, eles colocam um outro sprinkler ali onde está a Margarete, um outro ali onde está o Geraldo, para que a água deles me molhe. Amém o que eu estou falando? Muitos de nós agimos assim dentro de casa. Nós vamos para os nossos locais religiosos e lá no nosso local religioso a gente quer colaborar com a cesta básica. A gente quer colaborar com o sopão, vamos para a rua levar sopão aos pobres. A gente quer ajudar na campanha do agasalho. A gente quer ajudar os animaizinhos que estão na rua sofrendo. A gente quer ajudar os que estão na rua desabrigados. Vamos ajudar. E por que você não ajudou seu filho? Ou por que você não ajudou a sua avó? Ou por que você não ajudou a sua mãe? Por que você tem tolerância e paciência com um estranho que está na rua ou passando necessidade e não tem essa paciência, essa tolerância com a sua mãe que te deu a vida? Isso é o que a gente chama de amor regador. Ah, mas é porque eu não gosto da minha mãe. Eu não gosto do meu pai. Ou porque a mãe ou o pai se intrometem na vida. Ou porque eles não me entendem. Ah, e tu achas que essas pessoas que você está indo ajudar vão entender você? Você só ajuda porque você não julga e não culpa, porque você não conhece a vida delas. Porque se você conhecesse a história dessas pessoas que vêm te pedir ajuda, talvez você também a julgasse. Amém? Amém. Fala, Alexandre, você falou? Não convive, porque a convivência é o pior, não é, Alexandre? E aí, como não convive, não avalia. Como não avalia, não julga. Como não julga, não culpa. O estranho, então, beleza. Aí tu acha que o estranho é gente boa? Tu achas que alguém passa pelo que vai passar sem ter cometido nenhum erro? Você acha que as pessoas que estão passando uma situação difícil na vida, as pessoas que estão envolvidas em processos sérios de sofrimento, elas estão passando por isso porque Deus é mau? Porque elas não estão na religião certa? Ou porque não fizeram o santo certo? Ou porque não foram batizadas nas águas no Espírito Santo? Não, filho. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Só lembre-se de que tudo o que você fizer, você mesmo terá que colher em algum momento. Amém até aqui? Perguntas?
Não importa o que o seu pai, a sua mãe, ou o seu filho, ou o seu marido fizeram. A lei é a lei do amor. Quem ama, ora. Quem ama, reza, se você quiser usar a expressão rezar. Quem ama, perdoa. Quem ama, acalma, tranquiliza, entende, compreende. Amar quem ama você, qualquer um está fazendo. Ajudar quem te ajuda, isso aí é a coisa mais, é o básico, diria assim, é a condição básica. Se você não ajudar nem quem te ajuda, bicho, é melhor você parar, porque tu é ruim demais. Se você não amar nem quem te ama, caraca, quem é você, cara? É um encosto encarnado? Que diacho é isso, cara? Amar quem te ama, compreender quem te compreende, isso aí qualquer um está fazendo, isso não tem mérito nenhum. Quando você chegar do outro lado da vida, vão te perguntar, e aí? Eu ajudei. Quem? As pessoas que me ajudaram. Não, peraí, aí todo mundo fez isso, cara. Eu amei. Quem? Quem me amou? Quem não me amou, eu estou nem aí. Quem não me ajudou, não estou nem aí. É assim que é? Você acha que a vida é isso? Você não ama Jesus, mas Ele te abençoa. Você não ama a Deus, mas Ele te abençoa. Você não ama seus guias e mentores, seus anjos protetores que você nem conhece, mas eles estão contigo. Se fosse assim, meu amigo, você estava lascado. O que é que nós plantamos nessa vida? Quantos minutos da sua vida, seja sincero comigo, quantos minutos da sua vida, até hoje, você dedicou ao próximo desinteressadamente? Quantos minutos? Quantos minutos da sua vida você dedicou a fazer alguma coisa altruísta, com desapego, que te desse trabalho, que te tirasse do conforto, da zona de conforto? A gente não produziu nada, mas queremos as benesses divinas. O que a gente fez? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Então não dá para julgar, porque nós não somos bons juízes de nós mesmos. Entenda, meu amigo, viver a vida para me satisfazer, viver a minha vida para me saciar, viver a minha vida para que eu me mantenha vivo, não faz eu crescer 1 centímetro, nem me tira do sofrimento, da zona de sofrimento. Algumas pessoas fazem em favor do próximo com interesse de se promover, com interesse de aparecer, com interesse de ser eleito, com interesse de ganhar, consideração, respeito público, com interesse de ter algum recurso financeiro amanhã. O que nós estamos dizendo é no dia a dia, na sua casa, emprestar o seu ouvido para o seu pai reclamar, emprestar o seu ouvido para sua mãe chorar as mágoas dela, a tristeza da vida, emprestar o seu ouvido para o seu filho, para a sua irmã, para aquele que está contigo na tua casa, sem julgamento, apenas pelo prazer de ajudar o outro. A gente consegue fazer? A gente tem feito a caridade dentro de casa? Quantos dos nossos parentes estão passando necessidade e porque nós julgamos e condenamos, nós somos incapazes de estender a mão? Saravá, eu disse antes que algumas coisas que eu iria dizer são desagradáveis. Avisei antes? Vai piorar. Está aberto o portão. Se começar a entrar em pânico, dá tempo de fugir. Saravá? Retribua as pequenas doçuras e agrados, os momentos de alegria e magia, a retribuição de amor e de atenção. Eu não sei se vocês fizeram isso. Eu não sei. Cada um tem a sua história. Mas eu me lembro, e eu vou contar, eu abro uma exceção, peço perdão, vou contar uma experiência pessoal que não se deve fazer. Dizem que não se deve dar experiências pessoais. Graças a Deus, eu digo chongas, porque aqui é o GETEB e a gente pode fazer o que quiser. Eu me lembro quando meu filho tinha 6, 7, 5 anos, eu não me lembro.
em que a gente falava do Papai Noel e tentava colocar alguma ideia de Jesus, acrescentar alguma ideia de Jesus. É aniversário de Jesus. E a ideia era que o Papai Noel trazia presente para Jesus. E como ele gostava da gente, trazia para as crianças também, porque é aniversário de Jesus. Então era uma forma de a gente tentar colocar alguma ideia. Claro que naquela idade ele não ia entender, mas nós tínhamos que colocar alguma coisa na cabeça daquela criança. E a gente, na dificuldade que vivia, em algum momento eu me lembro da minha esposa pegar um monte de algodão e espalhar um monte de algodão numa árvorezinha de Natal de plástico que a gente tinha, e colocar um monte de algodão na janela e uns brinquedinhos de plástico que a gente comprava no boom do R$1,99. Vocês lembram disso? Quando começou a pipocar um monte de loja de R$1,99, e aí a gente comprava uns brinquedinhos de plástico, porque ele não ia brincar, a ideia era só ele ter satisfação, e colocava na árvore. E a gente chegava em casa, dava um jeito de sair de casa, aí na minha sogra, em algum lugar, e quando voltava, olha, Papai Noel passou por aqui. Aí ele brincava, Papai Noel passou, deixou brinquedo, que legal. Esses momentos mágicos, eu não sei qual foi o que você criou na sua vida, não sei qual foi a história que você contou, eu não sei que tipo de imagem lúdica você criou para tentar sensibilizar o seu filho com um pouco de amor e de fantasia. Porque se você tirar a fantasia da cabeça da criança, se você tirar esse contexto lúdico, você acabou com essa criança. Ele vai ter uma visão materialista da vida. E daqui a 5 minutos, se der tempo, a gente vai falar exatamente contra isso. Porque você não está numa casa materialista, você está numa casa espiritualista. Nós aceitamos a imortalidade da consciência. A consciência sobrevive. Você já morreu várias vezes. Você já morreu várias vezes. Se eu morrer agora, não vai ser a primeira vez que eu vou morrer. Eu já morri várias vezes. Essa é a primeira vez que eu vou morrer como Walter Júnior. Walter Júnior sou eu, tá? Quem não sabe, prazer, Walter Júnior. Essa é a primeira vez que eu vou morrer como Walter Júnior. Por isso que o texto bíblico diz, a cada um só é possível morrer uma vez. Claro, como Walter Júnior, eu só morro uma vez. Porque na existência anterior, eu me chamava Regina Cristina. Era uma loura, lindíssima. Ou então era uma mulata do Sargentelli. Os mais antigos vão saber do que eu estou falando. Ou na próxima existência, eu vou me chamar Cláudia Augusta, sei lá. E lá, como Cláudia, eu vou morrer uma vez. Então, a cada vida, uma morte. Porém, você morre várias vezes na sua existência. Então, se você não colocar um pouco de ideia mística na cabeça das crianças, eles chegam aos 18 anos sem nenhuma ideia, sem nenhuma condição de enxergar a vida que ele não vê. E como é que você vai falar sobre uma realidade que você não vê para uma pessoa que não aceita? Né? Nós estamos falando sobre coisas que não são visíveis. Né? Já inclusive conversamos com você sobre isso. Né? A nossa capacidade visual é ridícula. Você não está vendo tudo o que está acontecendo. Lembra que nós te explicamos isso? Sim ou não? Sim ou não? Quase 90% do que está acontecendo aqui você não está vendo. Você só está vendo o que os seus olhos conseguem ver. E a faixa de frequência visual é muito estreita dentro de toda a possibilidade que você poderia estar enxergando. É igual os seus ouvidos são assim. Você só está ouvindo dentro de uma faixa de frequência. Existe todo um campo de radiação que você não está ouvindo. Isso quer dizer que não exista. Existe, você só não ouve. Quando você tira o raio-x, você não vê o raio atravessando você. Quando você aperta um controle remoto, você não vê o raio saindo do controle remoto. Está dando para entender assim? Quando você pega seu celular, você não vê o raio saindo do celular. Mas você sabe que ele está conectado em alguma coisa invisível. Está claro? Sim ou não? Então não é porque você não está vendo que não exista. Existe. Só que a gente vive essa realidade material sem perceber o todo. E por isso que a gente entra em depressão. Por isso que a gente fica com angústia, com ansiedade. Começa a dar tristeza, melancolia. Por quê? Porque você só vê a matéria e a matéria não está te agradando. Porque você está em plena transição planetária, onde os móveis da casa estão fora do local. Seu Júnior, não entendi. Não tem problema, eu vou explicar. Imagine que eu fosse visitar... Como é seu nome, minha irmã? Como é seu nome? Kátia. Obrigado por ter vindo. Vamos supor que eu fosse... É uma brincadeira, tá, Kátia? Não leva a sério. Vamos supor que eu fosse visitar a casa da Kátia amanhã, domingo. 11 horas. Que horário ruim de visitar alguém, né? Chego na casa da Kátia, tá a Kátia com um lenço na cabeça, com aquela camisa que a gente usa em casa para dormir, toda furada, com aquela bermuda toda folgada. Desculpa, Kátia. Toda suada, com a vassoura na mão,
tirou o sofá do lugar, enrolou o tapete no meio, botou as cadeiras em cima da mesa, tirou as cortinas, empurrou a cama. Cara, se eu chegasse na casa da Kátia amanhã 11 horas, eu ia falar, essa mulher é muito porca. Me perdoe, Catinha, desculpa. Você está entendendo a história? Que coisa horrível. Gente, eu fui na casa da Kátia, não me ofereceu nenhuma água, porque não tinha nem copo, a pia estava cheia. Mas por quê? Porque eu cheguei na casa da Kátia no momento de faxina. E na faxina você tira as coisas do local. Sim ou não? Sim. Se eu chegasse na casa da Kátia depois do almoço, não vou almoçar lá não, tá? 6, 5 da tarde, a Kátia ia me oferecer um cafezinho, melita a vácuo. Ô, louca, hein? Ia me oferecer uma aguinha gelada, um biscoitinho de manteiga. A Kátia senta o sofá confortável, a casa com aquele cheirinho de lavanda, ou com aquele cheirinho, diz um cheirinho gostoso que você gosta. Esse mesmo, um cheirinho gostoso na casa, tudo limpinho. Ah, vem te apresentar minha casa, que a gente gosta de apresentar a casa. Ó, esse aqui é meu quarto, esse aqui é o quarto das crianças. Tudo lindo. Mas por quê? Porque eu cheguei depois da faxina. Então, nesse momento em que o planeta está sendo faxinado, você não está vendo. E a impressão material que você tem é que está tudo ponta cabeça. Por que está tudo de cabeça para baixo? Porque estão arrumando o planeta. Só que estão arrumando com visita. E nós somos as visitas. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, quando você tem uma visão transcendente, quando você olha pelo ponto de vista espiritual, você olha o que está acontecendo, mas você vê além. Você fala, cara, Deus é perfeito, né? Eu vou ficar por aqui mais um pouco, para ver se dá tempo de arrumar, porque eu queria ver tudo cheirosinho. De repente surge um cafezinho no planeta bom aí, né? E alguém nos convida. Então é necessário que você traga para o seu filho, desde cedo, uma imagem de fantasia, histórias de fantasia. E não desconstruir isso. Ah, porque isso... Não faz isso não. Deixe que ele tenha ideias e sonhos e conte histórias. Faça aviãozinho com a mão. Sabe como é que é? Brinca de carrinho. Deixe que ele crie essa fantasia. Isso é fundamental. Quando ele crescer, vai fazer a diferença. Assim é que muitas vezes nós que somos filhos não agradamos os nossos pais por esses momentos lúdicos, por esses momentos singelos e bonitos. Nós desconsideramos. Às vezes agradecemos mais ao estranho que nos trouxe uma caixa de bombom do que ao nosso pai ou à nossa mãe que nos deu a vida. Amém até aqui, gente? Essa é outra questão. Muitas vezes, olha rapaz, se você vai a uma casa que recebe psicografia, o que eles mais vão dizer para você? Eu queria falar com o meu filho morreu, eu queria a mensagem do meu pai, que eu não me despedi do meu pai, eu não disse para o meu pai que eu o amava. Ou então o pai do lado de lá fala, querido filho, querida mãezinha, aí conta uma história, mas porque se foi. Por que a gente não tinha esse olhar bonito e dócil quando eles estavam aqui? Por que a gente não disse para o nosso pai ou para a nossa mãe, ou não dissemos para os nossos filhos que nós os amamos, mesmo que a gente não se entenda, mesmo que a gente não se compreenda? Por que a gente não expressou o amor enquanto estávamos juntos? Porque a gente às vezes valoriza quando perde. E quando a pessoa está distante, queria ter falado com a minha mãe, eu queria ter me despedido do meu pai. Na verdade, ele está vivo, ele só não está materialmente com a gente. E essa falta de visão espiritual é que ainda atrapalha mais ainda a nossa vivência. Alguma pergunta até aqui? Sim. Eu tenho uma prima, que a minha tia viajava com ela para tudo quanto era lugar. Que a minha tia morreu ano passado. Ela com 19 anos, ela botou no Face o seguinte: minha tia partiu tão cedo e eu não consegui falar que eu a amava. Ó, é exatamente. Meu Deus do céu. Viajava com ela para cima e para baixo. Viajava com ela. E em momento algum falou para ela que amava. É exatamente a história que a gente está contando. Você convive com a pessoa e esquece de dizer para a pessoa, eu te amo. Eu quase não fui Ah, seu Júnior, mas eu vou falar para a pessoa que eu amo. A pessoa sabe. Não, não sabe não. A maioria de nós... Claro, com certeza. Aquece o coração.
faz bem a todos nós, né? Quantos de nós só queríamos ouvir isso? Eu te amo. Quantos de nós queríamos ter a pessoa ao nosso lado só para nos abraçar? Eu digo isso na minha casa, vocês sabem disso, eu sou casado há mais de 35 anos. De vez em quando eu agarro minha esposa. Ih, falei besteira. Mas eu vou falar de uma outra maneira. Ainda bem que o microfone estava desligado. De vez em quando eu abraço minha esposa, faço uns afagos, uns negócios no coisa, que fala mais coisa para coisar o negócio, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas 35 anos, esse amor não acabou. Não, está melhor. Parece que está mais, sabe, forte. Pequenos gestos fazem uma diferença enorme. Ah, mas aí o senhor quer saliência. Não, ninguém está falando de saliência. Eu só estou dizendo que isso alimenta a gente. Isso faz bem ao nosso coração. Receber uma pessoa que te ama e que te abraça e te beija, ou que te diz eu te amo, ou que fica com você e faz um carinho, alimenta ou não alimenta? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Faz bem, cara. Você se sente vivo. Você se sente, puxa vida, alguém me ama. Valoriza você, fortalece você. É ou não é? Pensa isso no seu pai e na sua mãe. Faz isso quando chegar. Se você não está perto do seu pai e da sua mãe, liga para eles. Se eles desencarnaram, mentalize. O que você pensa no momento de tranquilidade, ele vai ouvir. Não deixe de dizer para eles. A gente aqui no GETEB valoriza muito as 18 horas, né? Quem nos acompanha sabe disso. A gente tem até vídeo na internet, no nosso canal, para a oração das 18 horas. Ah, mas 18 horas é Ave Maria, é oração católica. É o problema dos católicos, eu sou cristão. Mas Maria não é santa. Não, você não entendeu. É um processo mágico. Criou-se toda uma falange de espíritos que aproveitam esse horário para acalmar e tranquilizar. Já existe, já fizeram. Há mais de 100 anos que às 18 horas as pessoas param para orar. Aí eu, por preconceito, vou dizer o quê? Não vou orar às 18 horas. Aí mando para o WhatsApp do grupo. Vamos fazer uma corrente de oração na próxima segunda-feira, às 20 horas, pelo planeta. Quando eu recebo esse tipo de mensagem, dá vontade de falar assim, por que você não faz isso às 18 horas? Que teriam muito mais pessoas reunidas. Hipocrisia nossa, preconceito, porque é uma oração católica. E daí, cara? Ninguém está falando de catolicismo, nós estamos falando da espiritualidade que age. Aproveite o que existe, aumente a energia. Você não precisa orar por Maria, se você sabe que ela não era santa, porém não era santa fisicamente, ela era santa espiritualmente, porque Jesus, governador planetário, não viria numa família qualquer, veio numa família de espíritos extremamente evoluídos e muito superiores a todos nós. Então não se pode desprezar quem são os pais de Jesus. Mas se você não quer participar, aproveite a energia, a falange que ali se organiza nesse horário e ore pelo seu pai desencarnado, pela sua mãe desencarnada. Amém, gente? Se você não consegue falar para os que estão vivos, ore pelos que desencarnaram. Aliás, recentemente, numa postagem no Facebook, algumas pessoas criticaram, porque a gente colocou lá que estão contando os mortos, mas esquecem de contar os nascimentos, esquecem de contar os que estão sendo curados, e esquecem de dizer para as pessoas que os mortos estão vivos, e que todos que morreram durante a pandemia iriam morrer do mesmo jeito, se não tivesse a pandemia. A espiritualidade só aproveitou um processo para tirar essas pessoas daqui. Todas elas iriam morrer. Não existe morte repentina, há toda uma programação, cara. E aí alguém não entende, e parece que era alguém da área médica, e contrapôs dizendo, porque vocês não têm sensibilidade pelos que morreram, vocês não pensam no sofrimento das famílias, vocês não pensam nas pessoas que estão sofrendo e perderam seus entes queridos. É bonito, né? Dá impacto, né? As pessoas ficam, lacrou. E educadamente a gente respondeu, meu querido irmão, você não conhece o nosso trabalho. A medicina para quando o corpo morre. Nós, cristãos, continuamos depois da morte. Nós não oramos só pelos vivos, nós nos preocupamos com os mortos. E você, sua medicina, o que fazem pelos que morreram? Amém? Amém.
Então não tem como você dizer, seu Júnior, o GETEB não se preocupa. Se preocupa? Tanto é que eu estou dizendo, ore pelos seus pais, mães, irmãos desencarnados, eles precisam da sua oração. Só não sejamos hipócritas e preconceituosos, porque a vida continua, quer queiramos ou não. E aqui, eu vou começar um processo de conversa, talvez não dê tempo, porque eu já vi que vai dar 1 hora agora. Quanto tempo tem de transmissão aí, meu amigo Marcelo? 57 minutos, que beleza. Eu vou fazer uma série de bate-papos aqui de colocações para os jovens. Se você não se considera jovem, se você não se considera incluído nesse bate-papo, leva isso para as outras pessoas que estão na sua casa. Porque às vezes a gente esquece de dizer. Eu tenho um filho de 26 anos. E como todos vocês, tive uma série de dificuldades com meu filho durante um bom período. Mas como me ensinou uma amiga, que por hoje não está aqui, mas ela está viva, só não está aqui hoje, né? Um médico falando com ela disse uma frase que eu acho maravilhosa, que é: quando a idade chega, os hormônios baixam e a consciência surge. Quando a idade avança, os hormônios baixam e a consciência surge. Isso quer dizer o quê? Que depois, né, os nossos filhos se perdem entre as sombras do mundo, ficam fazendo experiências com o próprio corpo, como eu disse, buscando saciar o corpo físico, porque não entendem que o corpo físico é insaciável. E por mais que tentem saciar o corpo físico, a angústia de viver permanece. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A angústia de viver, o sofrimento por estar vivo, permanece nessas pessoas. Porque muitas pessoas estão sofrendo porque estão vivas. E essa falta de perspectiva futura, essa falta do autoconhecimento, de saber quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, e a perda do passado, faz com que essas pessoas fiquem sozinhas. E um ser humano sozinho, ele adoece. O ser humano não é um projeto pronto. O ser humano é um projeto em aperfeiçoamento. Por isso que nós estamos num mundo de provas e expiações, porque nenhum de nós está pronto. Nós somos crianças na escola, nós não somos formados. Os maiores doutores desse planeta não sabem absolutamente nada sobre a vida. A realidade, o conhecimento deles é circunscrito a uma área específica, e sobre aquilo devemos parabenizá-los, com certeza. Mas isso não atinge a totalidade do conhecimento humano, nem a totalidade da realidade espiritual. E nesse contexto, muitas pessoas estão angustiadas por não perceberem que a vida continua e que o mundo é nosso. Então, infelizmente, nós temos uma grande dificuldade de passar isso para uma certa faixa de idade ou para algumas pessoas. Por isso que eu digo, seu filho se perdeu entre as sombras do mundo, segura a mão dele, não quebre as pontes. Como é que dizia o Chorão na música? Isso, só o amor constrói pontes indestrutíveis. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Mantenha as pontes, porque na hora que ele estiver na boca do lobo, na beira do precipício, ele vai gritar: mamãe, socorro! E é nesse momento que ele está pronto para receber. Saravá? Então mantenha a mão, segura a mão, deixa ele se arrebentar, deixe que ele se arrebente. Seu Júnior, mas é meu filho, eu sou o pai dele, eu não quero que ele sofra. Deixa sofrer esse miserento, porque ele tem que comer o pão que o diabo amassou e que ele pediu que amassasse. É impossível a gente dizer nessa altura do campeonato que não sabe que existe uma lei de causa e efeito. É impossível você dizer nessa altura do campeonato que nunca ouviu falar sobre reencarnação. Até na televisão você vê isso na novela. Mesmo que mal escrito e mal produzido, está lá, né, subliminarmente a ideia. É impossível você dizer que nunca ouviu falar de Chico Xavier, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, É impossível. No Brasil, é impossível. O Brasil é o maior país católico do mundo. É o maior país evangélico, protestante do mundo. É o maior país espírita do mundo. É o maior país umbandista do mundo. Porque também só tem um bando aqui também, né?
Ou seja, nós somos um povo excessivamente, graças a Deus, religioso. Isso está no nosso sangue. E a gente dizer que não sabe dessas coisas é mentira. Nós não queremos saber. Nós abrimos mão e preferimos olhar para a matéria. Saciar os 5 sentidos não sacia o homem. A fome continua, a sede continua. A gente precisa se alimentar de muito mais do que isso. Todos entenderam o que eu quis dizer, sim ou não? Sim. Então diga para o seu filho, e se você é filho de alguém, preste atenção. Cara, não sei se já te disseram, mas é uma coisa tão simples. A vida não é fácil não, cara. A vida não é fácil. Preste atenção. Pai Júnior de Aruanda vai falar para ti. 90% de tudo que você tentar fazer vai dar errado na sua vida. E isso não é uma praga, é uma constatação. 90% de tudo que você tentar fazer vai dar errado. Seu Júnior, o senhor está doido? Pois é, foca nos 10%. Isso quer dizer o quê? Que a cada 10 tentativas, 9 você vai levar na cara. Ah, seu Júnior, quem viveu sabe do que eu estou falando. Se você vai sair de casa para procurar emprego, achando que o primeiro currículo vai te chamar, deixa de ser bobo, cara. O primeiro não te chama, o segundo não te chama, o terceiro te esculacha, o quarto te humilha, o quinto não te atende, o sexto joga fora, o sétimo ri. Lá no 20º, 50º, 90º, alguém vai te dar atenção. Esse cara vai falar, pô, cara, não vou te contratar não, mas esse teu currículo tá ruim, faz outro. Até lá tu já levou 40 tapas na cara. Não é fácil. Não tem menino momomó não, cara. Todo mundo que chegou a algum lugar levou muita cacetada. Ah, seu Júnior, então eu não vou arranjar emprego, eu vou abrir um negócio próprio. No Brasil, no Brasil, tu vai abrir um negócio? Quando você quiser abrir um negócio próprio, fala comigo, com todo respeito. Eu fali 8 vezes. Só quem faliu 8 vezes sabe o que é o dinheiro que ganha. E sabe administrar o dinheiro. Porque os erros que eu podia cometer, eu já cometi. Graças a Deus, eu cometi todos eles antes dos 50 anos. Ou seja, eu tenho mais 50 para curtir. Seu Júnior, eu falei, cara, você não tem noção de como é difícil. Eu, conversando com meu filho tem uma pizzaria delivery, né? E a gente conversa muito, eu já falei para ele, eu e você vamos sentar diante de uma câmera e a gente vai conversar. Não sobre espiritualidade, sobre empreendedorismo. Porque eu sinto que o pessoal nessa crise quer empreender, mas acha que é simples. Não, eu vou botar uma barraquinha de açaí, vou botar aqui, açaí. Sabe aquela coisa do desenho animado? 3 horas depois... 5 anos depois, ai meu Deus, não sei mais o que fazer. Não é assim, meu amigo. Não, vou abrir uma barraca de cachorro-quente. Vai, cara, vai quebrar a cara. Vou abrir uma loja. Ih, faliu, já era. Seu Júnior, não é fácil. Se você, desculpa o erro na expressão, mas é para fortalecer a interpretação. Se você vai tentar, tenta com força. Com força. Você vai cair, você levanta. Você vai cair, você levanta. Eu me lembro uma vez, meu filho, lá no início, me perdoe usar primeira pessoa. Se ele tiver, eu queria que ele estivesse aqui, ele não pôde vir. Ele estava levando a pizza da bancada para o forno. Nesse meio tempo, a pizza caiu no chão. Caraca, escangalhou. Fechou a pizzaria, chorou, sentou no meu filho. Foi uma desgraça, porque ele já estava sob pressão. Passou o tempo, ele veio falar comigo. Pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu posso estar lá com você? Pai, senta. Fiquei sentado. Ele trabalha à noite. Fiquei lá sentado. Por coincidência, naquele dia, a pizza caiu no chão. Niki, tudo bem? Niki caiu. Eu falei para ele assim, levanta e faz de novo. Mas eu não quero nem ouvir. Se você ouvir, está perdendo tempo. O cliente está esperando. Não importa. Errou, faz de novo.
Errou, faz de novo. Caiu, levanta. Mas não pensa. Se você pensar, você desiste. Se você pensar, você não vai fazer. Se derrubarem você 10 vezes, eles que se virem, porque você vai levantar 20. Essa é a força do guerreiro, amém? É isso que o jovem ou o pequeno empreendedor tem que entender. Não é fácil cortar na sua luz. Dane-se, eu vou fazer na vela. Tirar a sua internet, eu não quero saber, sinal de fumaça. Mas enguiçaram tudo, dane-se o mundo. Eu não comecei a lutar. Isso aqui é experiência. Porque lá na frente, quando for terra arrasada, eu vou ser o único a saber fazer, sem luz, sem internet, sem fogo. Está entendendo o que eu estou falando? Deus está me preparando para uma hecatombe que vai chegar. Essa é a visão. Não é a visão do mimimi, do momomó. Então diga para o seu filho, a vida não é fácil. Ninguém acerta de primeira. E vou dizer mais, filho, se você acertasse na primeira, você seria fraco com dinheiro no bolso. Isso é a pior combinação que pode existir. Uma pessoa fraca com dinheiro no bolso. Como assim, seu Júnior? Porque você não caiu o suficiente para valorizar o ganho do dinheiro. Se você tenta e já consegue, eu te dou uma sugestão, fecha e abre de novo. Ah, seu Júnior, mas deu certo. Fecha e abre de novo. Porque o aprendizado não é para ganhar dinheiro. O aprendizado é de resiliência, é de perseverança e de força. E se você consegue na primeira, você não está pronto para ter. Porque ter sem estar pronto é perder. E a queda é pior. Vocês estão entendendo o ensinamento, sim ou não? Sim. Isso nós precisaríamos dizer para os jovens que estão entrando no mercado. Não começa devagar. É faca no dente. E vai para o mundo. E vai levar tapa e vai tentar de novo. Você só pode ter dinheiro no bolso se você já passou fome, se você já caiu, se você já faliu, se já te meteram no SPC, no Serasa, com cheque, com processo. Aí você está pronto para ter um dinheiro no bolso. Porque você sabe a dificuldade que é. Antes disso, você vai se perder, se preocupando com besteira, comendo churrascão, tomando cervejal, fazendo maquiagem, se preocupando com a parede amassada, se preocupando com tudo, menos com a fonte do dinheiro. Quem entendeu diz saravá. Isso foi só o primeiro ensinamento. O mundo não está preocupado com a sua autoestima. Jovem, presta atenção, você que está me vendo aqui. Presta atenção, que o seu Júnior está falando para você. É a câmera que está na internet. Fica tranquilo, não é doido não. O mundo não está nem aí para a sua autoestima. Ninguém quer saber se você está sofrendo ou não. Você está no trabalho, ai, seu Júnior, eu estou morrendo de cólica. Ah, é? Tá, pega aquela caixa para mim lá e bota os produtos na prateleira. Ninguém quer saber, cara. Ai, meu Deus, estão me ofendendo. Não é contra você. Para de achar que o mundo gira em torno de você. A pessoa faz isso porque a preocupação dela é em pagar as contas no final do mês. E a sua preocupação é com a sua saúde. Então não leva para o pessoal, porque não é pessoal. Você está num sistema que é uma máquina, que vai funcionar independente de você entender ou não. O mundo não está preocupado com a sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele, antes de você se sentir bem com isso consigo mesmo. Então, antes de você achar que está tudo bem, o mundo espera que você faça algo de bom. É como eu costumo dizer, a pessoa tem 22 anos, perdeu o emprego, está desesperado esperando a indenização. Porque a indenização virou agora a obsessão da vida dessa pessoa. Arrancar todo o dinheiro daquele cara que demitiu ela. Com 22 anos. Se preocupando com isso, cara. Isso não é nada na sua vida, cara. O que você vai fazer da sua vida, cara? Você tem que estar se preocupando em trabalhar e ganhar mais dinheiro. Você tem seu direito? Corre atrás do direito. Mas sem levar isso para o seu coração. Sem achar que isso é a sua realidade. Ou que o meu mundo mudou porque a empresa não me indenizou. Para com isso, cara. Você acha que o mundo é assim? Você vai viver perdendo de emprego para emprego, choramingando, catando migalha, tentando arrancar centavos de quem está morrendo. Em vez de se preocupar e focar em você, no seu crescimento,
no seu fortalecimento. Exija seus direitos, claro. O que eu estou dizendo é não leva para o coração, não é pessoal. Foca em você, no seu crescimento, no seu aperfeiçoamento. 3. Você não vai ganhar 40 mil por ano assim que sair da escola ou da faculdade. Você não será um vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição antes de comprar seu próprio carro e telefone. Seu Júnior, eu vou sair de casa. Vou sair de casa que eu não aguento mais meu pai e minha mãe. Ah, vai sair de casa? Legal. Quantos anos você tem? Não, eu estou com 18 anos, vamos juntar com a minha amiga. Estou com 22 anos, vou alugar um apartamento com a minha amiga e vou sair de casa mesmo, porque não quero mais saber não. Pô, meu pai e minha mãe me enchem o meu saco. Pô, droga, não aguento mais. Parece aquele personagem do Chico Anísio. Eu sou jovem, pô. Sabe? Eu sou jovem, pô. Meu filho quis sair de casa aos 16. Eu incentivei, levei até as coisas dele para casa. Perdeu o dinheiro do depósito. Aos 18, aos 17 ele quis sair de casa. Pô, teu pai está contigo, leva. Infelizmente a desgraça não ficou lá. Voltou para casa. Aos 19 eu quero sair de casa. Vai, pelo amor de Deus, vai. Não adiantou nada. Cada vez que ele tenta sair de casa, ele dá um depósito do aluguel e perde. E volta para casa duro, chorando. Não, porque o meu amigo vai dividir. O amigo não vai dividir nada, cara. O amigo acha que morar sozinho é ligar a televisão de plasma de 40 polegadas, entrar na internet a hora que quer, tomar cervejão e comer sushi. Pedir comida japonesa. E acha que não precisa de dinheiro, que as pessoas vão servir tudo isso gratuitamente. O amigo não pensou que um aluguel custa R$600 no barato, 400, 500 conto no baratinho. E em cima disso você tem que pagar uma luz. Eu já falei semana passada, se você mete o gato, você só está piorando. Porque daqui a 20 anos vai te vir um problema desse tamanho. Vai cair um meteoro sobre o seu carro de 50 mil, tu vai perder os 50 mil, tu vai achar que é o destino. Quando na verdade não é. É a lei cósmica buscando o equilíbrio, recuperar o prejuízo que você deu. Vocês entenderam o que eu quis dizer? A lei cósmica não se altera, não se engana. Então se você vai fazer uma besteira dessa, tenta repor de uma outra maneira, tenta recompensar de uma outra maneira, pense de uma outra maneira. Porque se for só vem a mim, você vai se ferrar. E aí você paga uma luz, é 200 conto, filho, em Sepetiba. Se você tiver uma geladeira, um fogão e uma lâmpada, você vai pagar R$200. Se você tivesse em Jacarepaguá, você pagava R$20. Porque em Sepetiba é mais caro. Porque ninguém quer pagar. Como ninguém paga, os poucos que pagam, pagam por todos os que não estão pagando. Se você não entendeu isso, sinto muito. Você está achando que o mundo dá dinheiro e não dá dinheiro. Você vai botar uma televisão, um PC, um não sei o quê, R$250 de luz, 180 de luz, com mais os 600 do aluguel, já estamos falando de 800. Você vai meter uma internet 50 mega no barato, 100 conto, filho. Isso para você viver, se não tiver que pagar água, e agradece por não pagar IPTU. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Filho, menos de 1.000, você não vai ter o conforto que você tem na sua casa. Agora deixa eu explicar para você. Alguém tem que lavar a sua roupa. Você já lavou a sua roupa alguma vez? A calça que você está vestindo, foi você que lavou? A cueca que você está vestindo, a camisa que você está vestindo, o sutiã, o shampoo que tu passaste no teu cabelo, o sabonete que limpou seu bracinho, foi você que comprou, nem? Então te prepare, porque quando você for morar sozinho, alguém tem que lavar a sua roupa. E se você botar uma máquina de lavar, uma máquina de lavar em 1.000 e pouco você vai comprar, tanquinho, não sei o que, é luz, é água, a conta já foi para o espaço. Vou comprar tudo na Casa Bahia. Ah, tu sabe quanto vai ficar a prestação? Com mais o aluguel, a internet e a luz? Vai botar comida, nem? Quem cozinha para você? Sabe fazer arroz, cara? A comida da tua mãe é ruim. Tu sabe fazer feijão? Teu pai não sabe cozinhar. Tu já fez miojo alguma vez? Seus pais, a comida dos seus pais se repetem. Tu já alguma vez fritou um peixe ou fez um bife à parmegiana, porque você quer comer bem? Você sabe quanto custa uma comida japonesa? Eu me amarro em comida japonesa, me chama que eu vou. Mas sabe quanto custa? Para comer todo dia? Estou te falando, cara. Cala a boca e fica com seus pais, é a melhor coisa que você faz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Fala com seu filho isso, cara.
Fala assim, pai, perdão, eu não sabia que era tão difícil. Eu vou ficar por aqui mais uns 10 anos. Quer que eu bote o lixo para fora, pai? Tu já botou o lixo da tua casa para fora alguma vez? O lixo do banheiro, o lixo da cozinha, juntou no lixo maior com saco preto e botou no quintal. Terça, quinta e sábado passa na minha rua. Já fez isso alguma vez? Quando você for morar sozinho, se prepare, porque você vai ter que fazer. Porque se você não fizer, você vai ver em 2 semanas um monte de bichinho branco rastejando pelo chão e subindo pelas paredes. E quando você estiver botando um arroz que você fez empapado no seu prato para comer com ovo frito, você vai ver que o arroz vai se mexer. E eu vou dizer para você, perdeu, Bebel. Diz que tem proteína, não sei se é verdade. Quer sair de casa, cara? Eu sou super a favor de você sair de casa. Me pede ajuda que eu te ajudo a levar suas coisas. O que você tem que é seu que você vai levar? O que é seu que você tem que você vai levar? Além do celular. Porque provavelmente o celular que você usa não foi você que comprou. Você já pensou nisso? Provavelmente o celular que você está usando, jovem, não foi você que comprou. Você sabe quanto custa um celular desse que você está usando? Você sabe quanto é a prestação? R$1.500 a R$2.000 um celular legal, como você quer usar. Olha, a prestação é R$280 a R$350. Soma com o aluguel, com a luz, com a internet e com a prestação da máquina de lavar. Agora você não esqueça que o seu celular para funcionar tem que ter chip e crédito. Porque mal você coloca crédito no celular, que custa R$10 a R$20. Você usa o Wi-Fi roubado do seu pai, da sua família ou dos vizinhos. Quando você estiver sozinho, te prepara, porque na rua, se você não botar, não tem internet. Quem está entendendo diz saravá. Eu falei que eu ia falar umas coisas desagradáveis. Eu tenho que parar porque já deu 1h20, eu sei que vocês estão dormindo. Mas eu queria dizer uma coisa muito desagradável para vocês. Vai piorar. Semana que vem, eu sinto que isso aqui vai tremer. Tem uma música protestante que diz: o chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Eu vou dizer para você, semana que vem o chão vai tremer, filho. Você quer sair de casa? Meu querido irmão, saia. Mas conversa comigo antes. Conversa comigo antes. Você quer abrir uma empresa? Você quer vender cachorro-quente pela internet? Não, vou botar no iFood. Ah, vai. Você sabe quanto o iFood cobra? Você sabe quanto ele desconta? E se pagar no cartão do iFood, eu vou falar para tu, se você vender pelo iFood e o teu cliente pagar no cartão pelo aplicativo, você sabe quanto você vai ver esse dinheiro? Só daqui a 30 dias, não há antecipação pelo iFood. Isso quer dizer que se você vender o seu cachorro-quente de R$15, você vai receber R$10 daqui a 30 dias. Nos próximos 30 dias, você vai ter que ter material para bancar a sua empresa. Você já tinha pensado nisso, nem? Conversa comigo, cara. Não tem facilidade, não. Se você acha que o seu professor é rude e chato, espera até ter um chefe, cara. Ele não terá pena de você. Você será cobrado o tempo todo. Você já dirigiu um ônibus, cara? Você já trabalhou com uma empresa de ônibus? Você tem carteira de motorista, cara? Você sabe quanto custa uma carteira de motorista? No barato, na boa. Se você tem, não foi você que pagou. Eu errei? Porque quando você for tirar, uma carteira de motorista é de 1.800 para cima. Eu tô fora da realidade? Às vezes na promoção está por 1.200, mas quer dizer que eles não vão te dar atenção e você não vai aprender. Eu te sugeriria pagar os 1.800, porque vão ter mais aulas. Agora, para você ter aula extra, é mais 100 conto por fora. E a prova é difícil, porque o que eles querem que você faça é malabarismo lá na prova do Detran, e não que você saiba dirigir. A grande maioria tira a carteira e não sabe dirigir. Preparou para fazer a prova, mas não para dirigir no trânsito. Vocês entendem o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Se você não tem carteira de motorista, como é que você quer trabalhar no Uber?
Você sabe quanto o cara do Uber está ganhando, cara? Se pagar no cartão, você sabe quando você vai receber esse dinheiro? Você sabe a quantidade de pessoas que entraram para o Uber agora? Você sabe a concorrência? É corrida de R$10, R$5. Quantos de vocês pegam o Uber para ir daqui na esquina e paga 5, 8 e reclama? Você imagina o cara que está dirigindo que tem um carro. Você sabe quanto custa aquele carro? A prestação do carro? 650, 350. Ó, eu fui bacana, falei 650, hein? Ainda tem a manutenção do carro. E se você não comprar, você aluga de alguém. E aí, pode separar R$2.000 por mês para pagar o aluguel do carro, para você vender R$10 de passagem, R$8, R$15 para fazer R$2.000. Quer sair de casa, cara? Semana que vem vamos ter um choque. Quando eu falar isso, vocês falem assim, tá? Mas com espanto, ok? Que é para acordar o pessoal. Semana que vem nós vamos ter um choque de realidade. O bagulho vai ficar doido. O chão vai tremer. Semana que vem, no Globo Repórter. Quero agradecer demais a boa vontade de vocês. Vocês sabem que a intenção é despertar e mostrar a realidade. Talvez as pessoas não tenham pensado nisso quando se aventuraram. E ninguém vai dizer isso no dia a dia, porque isso não está dentro de nenhum contexto. E se publicar isso na internet, quem quer ver? Então, nós precisamos formar as pessoas para viver numa vida difícil. O nosso filho não é a melhor coisa do mundo, ele vai nos dar dor de cabeça. Prepare-se. O ensinamento é para você, não é para ele. O seu pai, a sua mãe não são pessoas perfeitas, prepare-se. O ensinamento é para você, não é para eles. Semana que vem eu vou falar da escola. E quando eu falar da escola, eu vou dizer para você assim, ó filho, a escola é para preparar você, não é para o seu professor. O seu professor é um ser humano comum, que detém um conhecimento em uma certa área. Se ele pedir para você escrever, escreva, porque o que vale é sair daquele negócio. Vença a escola. Você não está aqui para vencer o sistema. Você não vai quebrar o sistema, porque a gente, quando é jovem, acha que vai revolucionar o sistema. Mas quando você cresce, você percebe que a revolução não se faz assim. Vença a escola. Como é que você vence a escola? Passa de ano. E sai de lá o mais rápido possível. A cada ano que você repetir, você perdeu para eles. Então você quer vencer a escola? Acelera o processo, tira 10 em tudo, se livra daquilo e sai de lá dando gargalhada. Fala, cambada de besta, nunca mais eu volto. Aí você venceu a escola. Agora dizer que você vai subverter, não vai, cara. Não funciona assim. Esse sistema existe há milênios, em todo o planeta. Ou a gente entende como a vida funciona, ou a gente sofre de bobeira e não se qualifica. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos fazer a nossa oração então.